Fala, turma! Eu sou o Flávio, CEO e fundador da Mogo. E eu sou o Leonardo, empreendedor no ramo de food service e consultor de negócios da Mogo. Estamos aqui para mais um papo de eficiência no food service. Leonardo, vamos falar hoje aprofundar um pouco mais sobre eficiência no food service. Espero que esse bate-papo aqui possa ir de encontro a uma porção de empreendedores que têm dificuldades em manter o seu negócio eficiente e colocar o negócio para funcionar de uma forma que possa ser realmente lucrativo no final do dia. E quero já começar aqui, levantando uma bola aqui, porque assim, a gente cansa de conversar com donos de bares e restaurantes, pessoal do food aí, que sempre surge aquela questão, né? O pessoal trabalha demais e no final do dia falta tempo ali e nunca consegue se tornar realmente eficiente e produtivo como gostaria. Uhum. Como é que você vê isso? Você sentia isso também, não? Cara, eu sentia e muitas vezes eu sinto ainda, né? É menos, mas lá no início eu sentia muito que eu trabalhava igual o cenário que você falou. Trabalhava muito, até na época, quando eu abri o Grimpo, eu acho que pouca gente sabe, mas eu trabalhava de dia também. Então eu trabalhava de dia para terceiros e trabalhava de noite aqui no Grimpo. Então era aquela correria, eu saía às 6 horas, já vinha direto para cá. Era eu que ficava na cozinha, então eu e uma outra moça que também trabalhava de dia. Então a gente vinha às 6 horas, às vezes já tinha cliente aqui esperando e aí que a gente ia para a cozinha para abrir tudo e começar a preparação das coisas e ali, e assim ia, até de noite. Às vezes saía meia-noite ali. Então, cara, eu sentia que eu trabalhava pra caralho. E sempre com aquela sensação de não ter tempo, de estar com o tempo escasso. Ah, jamais, né? Jamais. Era sempre, nossa, era muito corrido, né? Eu fiquei ali anos nessa rotina, era das 7 da manhã até 1 da manhã ali, dormia um pouco e já começava outra rotina no outro dia. E isso era extremamente exaustivo. Isso é só no início, assim, a gente conversa com donos de restaurante que no início é normal, no início é bem comum, né, acontecer isso. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que alguns não conseguem lidar com essa situação e vão se mantendo muito na operação a ponto de não conseguir delegar tarefas e até às vezes as tarefas mais básicas, né? Você sente isso que às vezes o pessoal deixa isso de lado, Sim. vai se envolvendo demais. Eu sinto e por algum tempo eu cheguei a acreditar que era a única forma de trabalhar. Isso eu tô sendo bem sincero aqui contigo que eh, até eu ter uns 2 anos ali de empresa, eu achava que não tinha outra possibilidade. Que era isso, que o pessoal antigo principalmente fala, né? Que o olho do dono é que engorda o boi. E realmente, o olho do dono tem que estar ali, tem que estar presente, tem que estar olhando, mas não necessariamente numa função tão operacional assim, né? Eu sempre falo que a gente nunca vai sair do operacional. A gente sempre vai ficar ali olhando alguma coisa assim, mas o teu operacional muda, né? Então não é o teu operacional não é mais estar na chapa ali, né? E, e é isso, sabe? Eu em uns 2 anos ali eu estava sempre nessa rotina e acreditava que não tinha outra forma. Que isso me desgastava muito, sabe? Isso me desgastava, até minha relação com a Vanessa desgastava, porque nós dois estávamos aqui. Então, e aí várias coisas foram acontecendo, nossa mentalidade foi mudando e a gente pôde perceber que não, que tem um jeito certo de trabalhar, tem um jeito melhor de trabalhar e que não precisa ser tão sofrido assim. E como é que você vê a diferença entre você fazer e fazer bem feito e conseguir controlar isso de uma forma que você considera bem produtiva, né? Uhum. E delegar sem estar no controle disso, né? Porque o delegar é aquela questão de você poder contar com a pessoa, né? Você poder realmente Uhum. entender que a pessoa vai fazer bem feito. Onde fica a questão do controle? Cara, primeiro, antes de responder essa pergunta, eu queria abrir até um parênteses aqui, que é uma coisa que eu converso muito com empresários do setor, com amigos meus, que é... Tem muita gente que romantiza o operacional, né? Que acha bonito, que acha legal, que até os próprios funcionários veem, nossa, aquele patrão veste a camisa, porque aquele patrão tá aqui comigo, lavando louça, aquele patrão tá aqui comigo na hora da correria. Cara, e não é bem assim.
né? O dono, a partir de um certo momento, ele tem que olhar para onde que vai o negócio. E se ele está lá ocupado virando hambúrguer na chapa, quem que vai cuidar do negócio? Quem que vai ter tempo de olhar métrica de vendas? Quem que vai ter tempo de olhar para a expansão do negócio? Ninguém, porque se não for o dono, ninguém vai fazer isso, né? Então, antes de responder a tua pergunta, só queria abrir esses parênteses. E nesse contexto também de o dono estar na parte estratégica, muitas vezes ele acaba não conseguindo o tempo necessário para estar na estratégia, né? Então, é mais nesse sentido? É também nesse sentido. E veja que, por exemplo, assim, quando o dono abre uma empresa, muitas vezes, tratando de setor food service, às vezes não é nem tempo. Às vezes o cara tem um certo tempo, mas ele usa isso para fazer outras coisas. Então, talvez a pessoa não tenha um entendimento que, sim, que no início ela vai ter que estar no operacional, e mesmo assim ela vai ter que dar um jeito de fazer essas outras coisas. Não vai ter ninguém que vai fazer por ela. Então, por mais que a pessoa diga que não tem tempo, ela vai ter que arranjar algum tempo para fazer isso. É duro, né? Não, isso é real, né? Não é bonito dizer isso, porque a pessoa pensa, não, quando eu sair do operacional, eu vou começar a pensar nas vendas, eu vou começar a pensar em margem, eu vou começar a pensar na estratégia. Mas não é assim, não vai ter um momento assim, nossa, tá tudo ótimo, então daqui para frente eu vou pensar no operacional, no estratégico. Não tem espaço de mágica aí. Não existe isso. É ao mesmo tempo. Enquanto você está lá se ferrando na operação, tu tem que achar um período do teu dia para arrumar a parte estratégica, para arrumar gerencial, para arrumar um financeiro decente, porque senão tu não vai crescer. E voltando à pergunta anterior ali, quando se trata de controle, né? Porque tem uma diferença de microcontrolar as coisas, microgerenciar as coisas, e você realmente estar com o negócio no controle, estar com tudo de acordo como você gostaria que estivesse. Como que você sente, aonde que pode o empreendedor do setor pode errar em separar essas duas condições? Cara, eu acho que é principalmente processos e você criar processos do que é preciso você fazer, que não pode abrir mão, e do que você pode passar para outras pessoas fazer. E aí é tudo realmente processo. Então, processo do que você vai fazer, do teu trabalho em si, e aí dentro do processo das outras pessoas, subprocessos que vai ter o que ela vai fazer bem certinho, né? Então, por exemplo, assim, tu perguntou da questão do delegar. No início era um pouco difícil, cara, porque assim, eu delegava, aí não funcionava, aí ninguém fazia. Aí era a responsabilidade de fulano fazer, aí ele fazia um tempo, trocava a pessoa, ninguém sabia quem que fazia aquilo, muitos processos morriam no meio do caminho, né? Então a gente tinha um processo X, fulano fazia, fulano saiu, se eu não tivesse na cozinha, quem quer saber que tinha que fazer aquele Quem processo? fazer e quem fazer, nesse Exatamente. sentido. Cara, e já aconteceu aqui no Grimpa de ficar meses sem ser executado um processo porque era simplesmente uma pessoa que fazia, acreditava-se que as outras pessoas continuaram fazendo, mas não, né? Ninguém fazia aquele processo. Receitas que mudaram porque não tinha receita escrita, porque não tinha um processo correto. E aí tem que ficar muito claro, né? Tem que ficar para você fazer o processo ali da entrada da cozinha. Então, por função, o que cada um vai fazer, que horas que vai fazer, o que vai usar para fazer, então da forma mais clara possível. Tipo, fulano vai entrar na cozinha, primeira coisa que ele tem que ver se a função dela é, por exemplo, lavar a louça ali, ficar ali no background da cozinha fornecendo saladas e tal. O que essa pessoa tem que fazer? Então tem que estar escrito lá item por item. Fulano X, chega às 5 horas. É difícil ter tudo escrito, né? Como é que foi? Cara, é difícil quando você tem pouca gente. A pessoa que está na louça atualmente no Grimp é mesmo que lava a salada, que faz algumas outras coisas, que fazem molhos. Mas quando você tem menos gente, todo mundo faz tudo. E aí é difícil. É difícil escrever processo porque, assim, quem que vai ser a gente fala aqui no restaurante, tudo tem que ter um pai, né? Um pai, uma mãe, alguém que cuide daquele processo. Então, e quem que vai ser isso? Porque quando você tem pouca gente, a pessoa faz isso, 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 e às vezes ela troca com o fulano para ser mais rápido, então eles se trocam função entre eles, e aí é um pouquinho mais complicado. E, por exemplo, no início eu não tinha um chapeiro
uma pessoa para montar, uma pessoa para despachar, uma pessoa na fritura e uma pessoa na louça. Eu tinha um chapeiro, que era ele que ficava na chapa, ele que montava, ele que cuidava dos pão. A outra pessoa que despachava, que cuidava do despacho, que cuidava das batatas, que cuidava das comandas, e assim ia. Então, para tu conseguir criar esses processos é um pouco mais difícil. Mas depois, de um certo momento, quando você vai tendo responsáveis por aquelas funções, é mais fácil. Então, eu acho que a primeira coisa aqui, para quem quer criar processos de cozinha, o ideal é você começar de coisas pequenas. Não começar daquela coisa grande que envolve várias pessoas. Então, começa de coisas pequenas. Por exemplo, quem que vai fazer o molho? Ah, o molho é o fulano X. Então, vamos criar uma rotina para esse cara. Esse cara tem que chegar, tal hora ele vai parar tudo que ele está fazendo e ele vai começar a fazer os molhos. Ele vai fazer esse, vai fazer esse e vai fazer esse. Como que faz isso? Ele vai pegar lá a ficha técnica de cada molho, a receita e vai seguir aquela ficha técnica. Se esse fulano um dia não está mais no teu restaurante, troca a pessoa, outra pessoa segue o mesmo processo. O que é comum. Uma rotatividade, É super comum. equipe, a gente enfrenta isso. Assim, a gente até aqui no Grimpa tá um pouco, não tá fora dessa realidade. A gente tem uma rotatividade que eu considero alta, mas mesmo assim é abaixo do mercado. O que eu vejo é muito mais rotatividade. Aqui, por uma série de fatores, a gente não enfrenta tanto problema assim, mas eu sei que é uma realidade do mercado e que, assim, a gente já enfrentou isso e eventualmente ainda acontecem alguns enroscos ali e dá uma rotatividade maior do que desejado, sim. Legal. Então você está me dizendo que para controlar, para você ter mais certeza de que tudo está andando bem, tudo está andando de acordo com você planejou e realmente a gente está conseguindo impor um ritmo de eficiência na operação. Você tem que estar com isso tudo muito descrito, muito bem, de uma forma até visual, uma forma organizada, né? Mas aí você falou duas coisas. Até antes de você completar, e além disso, você tem que ter alguém para cobrar esses processos. Legal, gerenciamento. Então, por exemplo, tu tem que ter um checklist lá do que as pessoas têm que fazer. Então, eu dei muito exemplo da cozinha, né? Mas do salão também. Então, tem que ter um checklist do que cada um tem que fazer e que horas tem que fazer. E aí, tu tem que ter um outro checklist pro gerente ir lá e conferir se a pessoa fez ou não. Tipo, não é que ela vai lá detalhe por detalhe, ver se ela experimentar a maionese que a pessoa fez, ver se tá certinha, ver se a pessoa tirou o lixo na hora que tinha que tirar. Mas, no geral, as tarefas que envolvem são um pouco mais complexas, precisam. Então, a pessoa precisa fazer e, inevitavelmente, alguém vai ter que ir lá e pelo menos dar uma olhada. Tipo, vi que a cara já cortou tudo os alfaces ali. Não, então beleza, ela já fez. Então, eu vou ticar aqui. Né? E assim, no início e no final do expediente, ele vai ter que passar por todas as funções e ver se cada um fez o que era inerente a cada uma das suas funções. Porque se não tiver isso, a pessoa não vai... Assim, talvez ela faça, mas talvez ela esqueça e ninguém vai cobrar. E aí vai ficar sem fazer. E uma coisa que eu percebo é que para isso poder acontecer, depois que você já montou a estrutura do processo, já definiu, já sabe como trabalhar com a equipe, o treinamento. Porque sem o treinamento é uma coisa que talvez isso não vá funcionar, mesmo que você cobre, mesmo que você exija, mesmo que você queira impor o ritmo que você gostaria, sem treinar, a equipe fica mais complexo e bem provavelmente Vai dar cagada. vai ter problema. Vai ter problema. É nesse sentido? Total. Até hoje de manhã eu estava em reunião com um gerente nosso aqui, e aí, entre outras coisas, surgiu-se que na cozinha uma funcionária não estava desempenhando o suficiente. E aí foi uma reclamação da chefe da cozinha para ele, e ele trouxe essa reclamação para mim. E aí até a minha esposa, a Vanessa, estava na reunião e a gente pensou assim, tá, mas quanto tempo tem essa colaboradora lá? Tá 1 semana. Tá, então espera aí. Você tá me dizendo que uma colaboradora de 1 semana não tá entregando o que era para ela entregar. Mas o que você considera que ela tem que entregar com 1 semana? Cara, é 1 semana. Tipo, não é 2 meses que ela tá ali. Então é lógico que ela não vai entregar a mesma coisa que a funcionária que tava ali, que ficou meses fazia. Então é isso que você falou, é treinamento. Tem que treinar essas pessoas e tem que entender que nem todo mundo vai performar igualmente no início. Talvez aquela pessoa tenha um pouco mais de dificuldade no início, mas depois vai embora. Mas se tu não tiver treinamento, esquece. Se tu começar a cobrar uma pessoa sem dar as ferramentas para ela trabalhar, se tu começar a cobrar demais ela, sendo que às vezes ela não enxerga nem sentido naquilo que ela tá fazendo, porque treinamento é isso também.
né? Tu explicar para a pessoa como que faz e por que que ela tem que fazer daquela forma. É uma coisa que fica bem visível o quanto, já no início, né? O quanto que a pessoa precisa talvez de um acompanhamento mais intenso para poder se desenvolver e aí sim começar a performar, dar um resultado. Então, nesse sentido, aí você comentou uma coisa legal. Não é que você não cobre, mas tem que entender que são pessoas que têm ritmos diferentes de entrega. Sim. Eu falo que a luva tem que ser mais fofa, né? Para dar a bofetada. Mas pô, Mais fofa, não. Porque quando tu pega, por exemplo, assim, um funcionário que tá há mais tempo, que já executou aquele processo, que já sabe como que faz, que não tem dúvida nenhuma sobre o processo e faz errado, tu tem que dar uma chamada no cara. Né? Tu não vai lá fazer 1000 voltas, 1000 rodeios para falar assim, olha, fulano, vi que você não fez a tua função aqui e tal. Tu vai mais seco, né? Tu vai cobrar do cara realmente. Cara, tu executava a tua função, executou por X meses. O que aconteceu que agora tu não tá mais executando? E aí tu vai cobrar do cara. Então tu vai ser mais seco. Por isso que eu falo que a luva pode ser mais seca. E quando tu tem uma pessoa recém-contratada, uma pessoa num cargo menor, não, eh, tu vai tratar a pessoa diferente. A pessoa tá começando ali, então tu não vai pegar já no... calma, né? Mas aqui entra um ponto bem importante que é definir muito bem um acordo no momento que você contrata a pessoa. Então acho que é legal a gente comentar um pouco sobre isso. Tenho certeza que nossa audiência aí vai gostar desse ponto, que é quando você contrata alguém, primeiro, a descrição das atividades e as funções que essa pessoa vai exercer tem que ficar muito claro. O primeiro ponto acho que é isso. E o segundo ponto é que dentro dessas funções, atividades que ela vai exercer, qual é o comportamento esperado e quais são as entregas esperadas em relação a essas atividades. Então, acho que nesse contexto, se não ficar muito claro, tende a ter problemas e depois para cobrar é muito mais complexo. E principalmente se tu abre brecha no começo, né? Sim, tem que ficar muito claro na contratação, tem que ficar muito claro no início da pessoa e tem que estar muito bem descrito quais processos elas vão ter que fazer. Então, como fazer, o que fazer, que horas fazer. Cara, eu tava falando com um amigo meu empresário, esses dias ele tava pedindo umas dicas e ele falou assim, cara, eu não consigo, cara, cada vez vai um tipo de lanche pra pessoa, cada vez a gente erra no padrão. Sai, como é que você faz isso? Não, o chapeiro sabe o que tem que fazer. Cara, não vai funcionar. Não é o chapeiro que tem que saber. Lógico, ele tem que saber. Mas tem que ter um manual descrito que o cara tem que pegar. Por exemplo, o cara é chapeiro, né? A grelha tá aqui. Então tu tem que ter um manual dizendo que a grelha vai ficar na frente dele, que ele vai ter que pegar o hambúrguer que está na geladeira atrás dele, que ele vai ter que virar para trás, pegar o hambúrguer, voltar com o hambúrguer para a grelha, colocar 5 minutos, colocar sal, virar, colocar sal de novo, esperar mais 4 minutos, colocar o queijo, e no meio disso tudo ainda tem que estar escrito. Mas nada é mais válido do que a sua ver que tem alguma coisa ali fora do padrão. Então, por exemplo, está queimando algum hambúrguer, alguma coisa assim, você tem que atuar ali, mas ter o manual para essa pessoa informando exatamente o que ela tem que fazer. Depois que ela fez o hambúrguer, aonde que ela vai colocar e aí como que vai seguir esse processo. Então ela vai ter que colocar o hambúrguer em cima de um pão, aí a outra pessoa que está do lado vai ter que estar com o pão esperando, vai pegar a alface que está na frente dela, vai colocar no pão e aí vai passando pela linha de montagem. Então, Ou seja, tem que prever, inclusive, o imprevisto. Tem que prever o imprevisto e falar para a pessoa atuar ali. Né? Legal. Porque, por exemplo, senão vai acontecer o seguinte: tu vai falar para a pessoa, não, tu tem que deixar 4 minutos o hambúrguer de um lado, 4 minutos do outro, e vai estar pronto. Por alguma situação ali, ergue uma chama um pouco mais forte, Uma razão do desconhecido. ali, alguma coisa começa a queimar o hambúrguer. Não, mas no manual tá 4 minutos. Ninguém me falou que se começasse a queimar, tu tinha que tirar pro lado. Né? Então é importante ter tudo muito bem escrito, mas tu informar pro cara que assim, tá aqui o manual, tá tudo descrito, mas nada impede a tua atuação. Então se você, por algum caso do destino, acontecer alguma coisa que não esteja no manual, que você use da tua capacidade, da tua experiência para resolver esse problema. Legal.
É, Aí depois que você. Legal, você fez toda essa organização, você mapeou tudo, descreveu, colocou para funcionar, fez alguns ajustes, inclusive treinou a tua equipe. Léo, quando que você começou realmente a perceber que começou a funcionar de verdade? Na, o- Tá, deixa eu tentar responder a tua pergunta em dois aspectos. O primeiro é quando eu comecei a, como, quando começou a funcionar de verdade, primeiro, quando eu tive um pouco mais de tempo para fazer as minhas coisas, e segundo, quando eu vi que o processo não se errava mais, quando o processo era seguido ali e tal, e eu não tinha tanto problema, por exemplo, com pedido de errado, pedido demorando para ir. Então, esses dois aspectos. Porque, primeiro, quando eu comecei a delegar, eu vi que eu tinha um tempo livre, né? Beleza, tá ótimo. Mas em contrapartida a isso, começou a dar muito problema. Então, sim, uma parte resolveu, que era eu ter o tempo livre para fazer as outras coisas que eu precisava, mas a outra parte não, que aí começou a dar muito problema nos processos. Uhum. E é aí que muito empresário se engana. Porque aí ele pensa, porra, cara, tá dando merda nesse processo aqui. Não, então eu vou voltar eu fazer, porque é só eu que sei fazer aquele processo. Aí ele volta lá, quer Aí ele ele resolver, mas volta, ele fazer. Não deixa os exatamente. outros resolver. Aí se foi. É. Aí ele vai ele resolver, vai estar com o tempo dele ali, e cada vez que isso acontecer, ele vai colocar na cabeça dele que é só ele que consegue resolver. Então, não, é só eu que consigo mandar o lanche certo. É Uhum. só eu que consigo mandar no tempo certo. E aí cada vez isso enraiza mais na cabeça dele e aí se foi. Entendi. Não, show de bola. Aí tu comentou em outros papos que a gente teve sobre o quanto que o sistema, a tecnologia, a forma de você aplicar a tecnologia, as ferramentas e desenhar o processo em cima de boas ferramentas, né? E aí entrou o Mogo Gourmet para te ajudar na operação. O quanto o sistema pôde te ajudar no sentido de te devolver o tempo e você realmente conseguir delegar a operação à tua equipe, né? Você sempre comenta que foi uma virada de chave, né? Mas o que exatamente mudou na prática em relação Tá, a perfeito. sistema, tecnologia, ferramentas? Aí basicamente a gente entra naquele primeiro papo ali que eu falei que é o tempo. Legal. É o tempo que te sobra. O sistema, um sistema de gestão eficiente, ele te economiza tempo para você fazer outras coisas. Deixa eu só abrir um parênteses que aí, quando tu economiza tempo, tu tem que ficar ciente que tu tem que usar esse tempo para fazer alguma coisa boa. Não Uhum. vai adiantar nada. Mas vamos lá. O sistema de gestão, aqui no Grimpa, basicamente, a primeira coisa que a gente começou a notar é que a gente usava só o PDV. Né? Então a gente usava o PDV para lançar pedido, ele, beleza, dava uma agilizada, mas não resolvia maiores problemas assim. Era só uma agilidade na hora de lançar ali, então eu tinha certeza de que o garçom ia lançar certo e aqui certo na cozinha. Fechar caixa e tal. Resolveu, mas não muito. Eu lembro que a primeira coisa que logo quando que eu vi que impactou muito no meu tempo mesmo era que quando eu estava na operação. Quando eu estava aqui no caixa, e era uma época lá atrás, pós-pandemia, onde a gente tinha que receber todos os pedidos e aí lançar na mão. Então, tipo, a gente recebia o pedido no WhatsApp, lançava na mão o pedido, ou do Equifome e lançava na mão. E aí uma virada de chave muito grande, então uma coisa muito simples. E hoje a maioria dos empresários já tem uma integraçãozinha ali, né? Uhum. Então o mínimo que tu tem que ter é uma integração que aí vai te dar a capacidade de, por exemplo, o cliente que fez um pedido lá no Equifome, o pedido já cai automaticamente na tua loja, já imprime ali, já lança, tu não precisa fazer nada. Depois, na hora da conferência também, tu já confere o que entrou, o lanche que foi e tal. Não tem maiores problemas com isso e vai te economizar muito tempo. Uhum. Vai te economizar tempo na hora de você lançar esse pedido, porque ele já vai vir integrado automaticamente, e vai te economizar muito tempo na hora de fechar o caixa também, porque tu não precisa ficar pegando comandinho externo, né? Só ali, bate o que está ali, bate o que foi entregue, fecha o caixa e acabou. Né? Então, acho que eu respondi a tua pergunta. Sim. Que Uhum. era a primeira ferramenta que a gente usou, mais ou menos, que agilizou um pouco o processo para a gente foi essa. Tá. E essa é uma consciência que a gente já vê que a maioria dos donos de bar e restaurante já tem, que é operacional. Legal. Automatiza o atendimento, faz algumas integrações com cardápio digital, com marketplace. Então, para resolver a questão de WhatsApp e tal. Então, essa é uma dor que eu vejo que os empresários estão encarando e que estão
realmente resolvendo. resolvendo. Assim, eu penso que hoje em dia, se tratando a nível mais de cidades um pouco maiores, a maioria das pessoas já tem alguma coisa assim, né? Eu não temos raras exceções, algumas exceções, mas eu vejo que a maioria já tem alguma coisa já mais integrada ali e tal para lançar um pedido, porque realmente se torna hoje inviável tu pensar numa operação com um pouco mais de volume, sem tu ter um sisteminha básico, assim, né? Que faça uma integração por menor que Se seja. tiver que fazer muito manual, já era, né? Você Que é. vai acabar tendo muito retrabalho, não tem como nem trabalhar hoje em dia, né? Então, mas aí beleza. Então, só que aí não para aí. Aí tem uma questão que é de mais afunilando para gestão. Nesse contexto, como que você usou, vamos dizer assim, a tecnologia a teu favor para controlar realmente a parte financeira do negócio e a parte estratégica do negócio? Como é que você hoje, como que te ajudou e como que você está hoje? Ah, legal. No princípio de tudo, eu usava só o PDV, como eu te falei. Então, eu sempre usei, né, a Mogo, mas usava de uma forma errada, né? Eu usava só o PDV. E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo que era insuficiente, né? Porque o que que você resume no final das contas, mesmo no final do dia, se o negócio está indo bem? É o dinheiro que tem em caixa. É basicamente isso. Tem um monte de coisas antes, mas tu vai dizer se o negócio está indo bem se tu tem dinheiro no caixa, né? Não adianta tu dizer que vende X mil, 150 mil, 300 mil, se no final não te sobra nada. Quando você E fala de dinheiro no caixa, só para entender, não, lucratividade? lucro, Nesse sentido. lucro, Tá. lucro. Porque às vezes o cara também pode ter dívida e tá com dinheiro no caixa. Mas ele não tá pagando a dívida dele, né? Aí é diferente. É diferente. Não, tem que ter lucro, tá bom, né? E aí como que o sistema me ajudou nesse sentido? Porque antes a gente não lançava nada, né? A gente só pagava as contas ali e via se tinha ou não tinha dinheiro no caixa, mas não tinha uma noção da onde que estava indo esse dinheiro, de quem que a gente estava pagando, qual que era a margem que a gente tinha nos nossos produtos, né? Então, no final das contas, o que importa é lucro. Sim, beleza. Mas para tu ver esse lucro, tu tem que ter uma série de fatores antes. E era aí que a gente estava pecando. Então, por exemplo, a gente não tinha controle de nada. A gente abria, vendia, o que vender, vendeu. E aí fazia as contas, via o que sobrava no final do mês. Se sobrava dinheiro, estava bom. Se não sobrava, estava ruim. Mas como que a gente, num estado que não sobrava dinheiro, ia fazer começar a sobrar? É essa a grande pergunta. Porque se está sobrando dinheiro, você entende que está tudo bem. Mas se não está sobrando dinheiro, tem alguma coisa errada. E aí, sem algumas métricas do sistema, tu não consegue entender o que está errado, né? Então, acho que principal aqui, a gente está falando de fluxo de caixa, DRE e análise de margem de contribuição, né? Até alguns termos que talvez muita gente não conheça, mas é basicamente isso, né? A DRE que vai te mostrar ali no mês, no trimestre, quanto que tu ganhou, o que você gerou de despesa nesse período, né? Despesa fixa, despesa variável, despesa financeira, e aí quanto que vai sobrar de lucro no final do mês? Resultado operacional. Resultado operacional. Além disso, fluxo de caixa, porque muitas vezes você está tendo lucro, mas você não está negociando bem. Então, por exemplo, assim, tu está com uma margem legal, tá com os produtos com valor legal, tá ganhando dinheiro ali, mas tu tá recebendo 30 dias depois e pagando o fornecedor em 5. Então tem uma diferença aí, né? Então tu tá tendo lucro, mas tu tá comprando mercadoria, pagando daqui a 5 dias, e a mercadoria que você vendeu, você vai estar só recebendo daqui a 30 dias, como por exemplo no cartão de crédito. Beleza, pode ser que esteja ganhando dinheiro, só que vai faltar dinheiro no teu caixa. Então é importante ter um fluxo de caixa bem feito, e aí tu vai fazer o quê? Tô pagando com prazo muito curto, vai esticar o prazo do fornecedor. Ou tô demorando demais para receber, vai diminuir o prazo dos recebimentos, vai ver uma antecipação, alguma coisa assim. Enfim, existem N situações que você pode verificar para ver se o teu fluxo de caixa está bom ou não, né? Mas no geral é isso, se você está recebendo, se você está comprando, recebendo e depois pagando, tá certo. Se você está recebendo, se você está vendendo, pagando o fornecedor e depois recebendo, tá errado. Porque aí você vai gerar com o teu dinheiro, sendo que o interessante é você gerar com o dinheiro do fornecedor.
fornecedor, resta o dinheiro, que é a mercadoria, você gira com ela, aí depois você paga esse fornecedor. Isso chama-se ciclo financeiro, né? E de demonstrativo de resultado, que é o DRE, a gente vê que a galera tem bastante dificuldade, né? No dia a dia, o empresário do setor de food não tem compreensão desses dados, desses números e não controla. Eu acho que talvez não controle também porque não sabe muitas vezes da importância que tem. Isso, não tem nem noção da importância, tá? Mas antes um pouquinho ainda, eu acho que tem já começa uma dificuldade na precificação, em determinar um CMV, de fazer um controle um pouco mais inteligente, até mesmo de entender o cardápio, de entender o que gera lucro mesmo, que está dando prejuízo. Então começa, acho que até um pouquinho antes disso, uma dificuldade grande, para que daí depois chegue lá num DRE e as coisas realmente estejam funcionando. Você concorda comigo, não? Sim, perfeito, perfeito. Na verdade, você tendo uma ficha técnica ali que você vai ter, que é isso que você falou, vai ter a margem do teu produto, vai saber se você precificou certo, já é metade do caminho. Se você tem isso, é muito provável que você esteja dando lucro, né? Você precificar certo o teu produto e não com base no que o concorrente tem, é o primeiro passo. Então, você cadastrar a ficha técnica, olhar a margem dos produtos semanalmente, ou se não for semanal, pelo menos 2 vezes por mês ali, ou mensalmente, tu precisa olhar, para ver às vezes não teve nenhum insumo que subiu demais e você não reajustou o preço. É fundamental. Porque aí o resto é consequência, né? Aí você vai ajeitar um desperdício aqui, alguma coisa ali que tu pode economizar e tal, mas a grosso modo, se a margem do teu produto está certa, é muito provável que o teu negócio esteja dando lucro. A não ser que você esteja com uma despesa fixa muito exorbitante, tipo um aluguel que é incompatível com a tua receita, uma folha muito inchada, alguma coisa assim. Se a margem do teu produto está correta, possivelmente você está dando lucro. Se a margem do teu produto está errada, possivelmente você está no 0 a 0 ou dando prejuízo. Legal. E aí, é interessante falar que dentro da própria Mogo, a gente tem as ferramentas corretas para analisar isso, né? Então, por exemplo, tem muito empresário que tem a ficha técnica no Excel, ou a margem de contribuição no Excel. Aí entra uma mercadoria nova, ou o cara não faz, porque eu sei que não faz, o cara não vai lá dar a entrada e ver se aumentou o preço da carne ou se aumentou o preço do queijo para ajustar a ficha técnica dele e ver se o produto dele continua rentável ou não. Ou ele tem que ir lá tudo na mão, né? E aí vai dar muito trabalho e vai gastar muito tempo do cara. Então, E a gente vê muita gente usando planilha, muita gente. anotações Mas, assim, assim, geralmente meio mal acontece feita, isso que eu inclusive. falei, tá? Geralmente acontece isso que eu falei. O cara faz uma ficha técnica e usa por um ano, e lá no final daquele ano ele acha que ele vai ter a mesma margem que ele teve lá no início, sendo que tudo aumenta, né? Então, a importância de você ter um sistema com uma ficha técnica atualizada, que você, conforme for dando entrada no estoque, ele já vai te atualizando o CMV, já vai te atualizando uma série de outras informações, é fundamental. Um dos erros que eu vejo e vejo com frequência, em que o pessoal comete, assim, que não deveria acontecer, é contratar uma consultoria e a consultoria não utilizar o sistema que o cara utiliza lá no estabelecimento Isso é dele. batata. Cara, isso Até para os consultores que estiverem escutando a gente, nada contra, é um serviço muito, muito excepcional. Eu, inclusive, tenho consultoria financeira aqui no Grimpa, mas você deve priorizar usar o sistema que a pessoa utiliza. Porque senão você vai arrumar, o consultor vai lá, arruma tudo bonitinho, em planilha, faz tudo certinho, os cálculos, ajeita o caráter do cara, ajeita a margem do cara, mas o cara não vai continuar atualizando isso. depois o consultor vai embora, Depois o consultor vai embora não e tem volta mais nada. tudo ao normal. Não tem mais nada. E aí o dono do restaurante gastou uma nota preta, que é aquela consultoria, resolveu por 1, 2 meses, e aí depois volta tudo ao normal. E pior, porque ele continua olhando por aquelas planilhas do consultor e não consegue ver onde é que está o erro. Porque ele acha, não, tá aqui, ó, tá tudo certinho, é para dar lucro e tal. E aí no final do mês ele olha o caixa negativo. Então, nesse contexto, eu acho que o empreendedor do food service, ele precisa colocar isso de uma forma automatizada. E só através de um sistema para ele poder fazer isso. Perfeito, Né? excelente. Bom, chegou um momento ali, então, equipe ok, sistema ok, tecnologia, automação ok, beleza.
Aí as coisas começaram a entrar nos trilhos, Léo. O que mudou pra ti pessoalmente? Na minha vida pessoal mesmo. Isso. Cara, mudou bastante coisa, tá? Primeira coisa que mudou foi a minha relação em casa, né, com a Vanessa, porque a gente trabalhava junto o dia inteiro, sem folga, até 1 da manhã. E aí no outro dia eu acordava cedo para trabalhar no outro lugar e isso se repetia, virava uma bola de neve. Então a primeira coisa que eu vejo que isso me ajudou foi ter tempo de qualidades, né? Tempo para ir tomar um chimarrão no final de tarde, tempo para fazer outras coisas. Cara, para te ter uma ideia, vai parecer mentira isso que eu tô te falando. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos, cara, que eu não lembrava de ter visto o pôr do sol. Caramba. É sério, porque assim, eu saía do meu emprego às 6 horas e ia direto pra cozinha. E aí, 6 horas, tá, o sol tá abaixando ali e tal, mas ainda tá dia. Então eu entrava de dia na cozinha e saía de madrugada. Então eu fiquei, cara, muito tempo. E assim, eu não tinha uma equipe para fazer escala, então era todo dia, de domingo a domingo. Aqui no Grimpo, a gente nunca folgou. A gente sempre abriu todos os dias da semana. Então, de domingo a domingo ali e tal. Cara, eu fiquei um bom tempo sem saber o que que era ver o sol abaixando, assim, ficar olhando, assim, o pôr do sol. Então a primeira coisa que mudou foi isso, foi um pouco mais Tu do desligou um tempo pouco, né? para desligar e para fazer algumas coisas, para dar tempo para minha esposa, para ter tempo de fazer algumas coisas em casa. E aí isso te devolveu um pouco o prazer de empreender? Dá, com certeza. Com certeza. Sentiu isso? Sim, porque aí tu consegue abrir a mente para realmente pensar num negócio como negócio e pensar em outros negócios também. Então tu consegue, por exemplo, assim, quando tu tá ali no dia a dia, parece que tu tá enxergando aqui, ó, né? Tá enxergando só naquela visão de túnel ali, eu tenho que fazer isso, tu acha que não tem outra saída. E aí, lógico que tu vai desanimar, né? Não tem quem consiga manter isso por muito tempo. E aí, depois que tu começa a gerenciar melhor as coisas, tu consegue, parece que, olhar de cima. Ah, Tu legal. consegues, assim, parece que se tirar da situação e olhar de fora o contexto todo e aí fazer pequenos ajustes, né? Tipo, isso aqui não tá legal aqui, vamos arrumar. Isso aqui não tá legal aqui, vamos arrumar. Isso aqui tá legal, continua. Então, acho que é mais ou menos por ali. Legal, muito bom. Léo, já encaminhando aqui para o nosso final do bate-papo aqui, tenho certeza que a galera que está nos acompanhando foi bastante útil todas essas dicas que você passou, enfim, tua vivência, tua experiência, né? Se um dono de restaurante te ligasse hoje, te colocar numa saia justa aqui agora, dizendo assim, cara, tô no limite, o que tu diria para ele? Que eu acredito muito que ele tá no limite mesmo. Porque eu já passei por isso. Né? De estar no limite de chegar assim e falar, cara, amanhã eu quero vender Sei como é que é quero vender essa merda e não quero mais. Então eu te entendo. Mas que tem solução. Eu diria, beleza, eu acredito que você está no limite, mas o que que tu está fazendo para tentar arrumar essa situação? Fazer um investimento em conhecimento, investir em algum sistema que seja, ou em alguma outra coisa? Ou você está no limite porque está trabalhando ali sem ver muito. Baixou a cabeça, Ou baixou a cabeça, ali trabalhar, 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 trabalhar. ou seja, muitas vezes o cara ele não se organiza para sair dessa condição. É duro falar isso, mas é verdade. Muita gente que tá em restaurante aí vive reclamando que o movimento tá ruim porque não dá dinheiro, porque não sei o quê, e era o meu caso. Uns 3 anos, 2, 3 anos atrás era o meu caso. Não porque negócio do food service não dá dinheiro, porque não sei o quê, porque eu quero vender. Mas não se organiza para fazer alguma coisa a mais. Não se organiza para fazer uma campanha para cliente, para ver onde é que está indo mais dinheiro, para fechar o ralo ali dos gastos. Ele só vê que não está dando dinheiro, mas todo dia ele faz a mesma coisa. E aqui, Léo, eu vejo que é uma questão de desenvolvimento pessoal. O empreendedor que ele não se desenvolve pessoalmente para que ele possa realmente colocar as coisas em ordem, ele não consegue evoluir o negócio. Perfeito. E aí não tem sistema que resolva, não tem consultor que resolva. Se o cara não sentar a bunda ali e estudar o negócio dele e ver o que que dá certo, o que que não dá certo e procurar esse desenvolvimento, esquece. Não vai. Não tem um financeiro, não tem um consultor, não tem nada que vai resolver a vida dele. Legal, Léo. E agora, para fechar aqui,
Se você fosse resumir isso tudo que a gente conversou, enfim, um pouco dessa tua experiência vivida, em uma única frase, o que é eficiência para você? Eficiência é quando você tem processos e pessoas trabalhando para você e você consegue ter uma visão holística disso tudo e conseguir indicar o caminho para onde essas pessoas vão. E essas pessoas gerando resultado para você. Isso é eficiência. Legal. Ou seja, tudo é gerar bons resultados. Nesse sentido? No final das contas, No no final do dia, eu já falei isso umas 3 vezes, mas no final do dia o que importa é o lucro. Né? Se a tua empresa está dando lucro, tu vai conseguir pagar bem para os teus funcionários, os teus funcionários vão ficar com você, tu vai conseguir se pagar bem, tu vai conseguir reinvestir. E se não está dando lucro, eu não preciso nem falar o que vai acontecer. Né? Léo, a gente está finalizando aqui, queremos já desde já agradecer aí por todas essas, contar um pouquinho mais da tua história e um pouquinho mais das tuas lutas diárias aí, né? No próximo episódio a gente vai estar falando sobre cardápio. Dentro do contexto de cardápio, a gente entende que o cardápio é o coração do negócio. Uhum. E para que a gente possa realmente entender um pouco mais como o cardápio pode, a engenharia de cardápio, a forma de elaborar um cardápio, a forma de encarar o cardápio no negócio, pode ajudar o negócio a se tornar mais eficiente. É um bom tema para a gente falar, não? É um ótimo tema. Próximo ótimo tema. Cardápio, não sei se a gente vai abordar ou não, mas cardápio, margem de contribuição dos produtos, o CMV, criação de cardápio, né? É perfeito. É um dos pontos principais de um restaurante, com certeza. Maravilha. Léo. Valeu, Flávio. Até a próxima. Até a próxima.